Oi, turma, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei a hora que vocês estão vendo esse vídeo. Mais uma vez eu venho gravar o vídeo para aqueles alunos que não conseguiram assistir a nossa aula de história dessa semana ou para aqueles alunos que querem rever o conteúdo. Pessoal, como eu tenho conversado com vocês na nossa aula, esse semestre a gente tem trabalhado de uma forma um pouco diferente. Como que a gente tem trabalhado? Em vez de serem 2 aulas por dia, a gente tem trabalhado com uma aula por dia só. E quando a gente trabalha com uma aula por dia, a gente acaba tendo uma aula uma semana sim e uma semana não. Então eu estou gravando esse vídeo porque caso vocês percam a aula, vocês acabam perdendo muito conteúdo. Então, aquele aluno que não conseguiu assistir a nossa aula dessa semana, assiste esse vídeo que vai ser o conteúdo que a gente trabalhou na aula. Tá bom, pessoal? Começando o conteúdo e trabalhando no nosso semestre. Na nossa aula passada, eu vou fazer um pouco de uma recapitulação, toda a aula do que foi falado, o que a gente estava trabalhando, para a gente relembrar o que está sendo trabalhado na nossa disciplina. Na aula passada, a gente começou a introduzir a temática que a gente vai estudar nesse segundo semestre, começou a introduzir o porquê que a gente vai estudar essa temática. E qual que é essa temática? A temática que a gente vai estudar nesse segundo semestre é a história da África. A história do continente africano, estudando o que é o continente africano, vendo como que o continente africano ele é muito maior e muito mais complexo do que a gente imagina. Ele é formado por 54 países hoje em dia, países totalmente diversos, que na maioria das vezes falam línguas diversas, que têm moedas diversas, formas de cultura e de expressar sua cultura de forma diversa também. E às vezes a gente corre o risco e a gente comete o erro de tratar a África como se ela fosse uma coisa só. Então, nesse semestre, a gente vai estudar a história da África. E por que é importante a gente estudar a história da África? Na primeira aula, na aula da semana passada, eu trouxe essa fotografia para vocês e a gente discutiu um pouco sobre ela. O que essa fotografia ela traz para a gente? Ela traz uma arquitetura que assim parece muito familiar para a gente. São casas, estilo de casas que a gente está muito acostumado a ver. Só que essa casa e essa arquitetura ela não é no Brasil. Essa casa e essa arquitetura é uma foto tirada de um país na África, que esse país chama Benin. Que país é esse? Esse país Benin, ele é um país que tem uma ligação muito forte com o Brasil. Por que ele tem uma ligação muito forte com o Brasil? Por quê? Na época que o Portugal estabeleceu feitorias na África e fez o comércio transatlântico de escravizados, e principalmente esses escravizados foram trazidos da África para o Brasil, a maioria dos escravizados que vieram para o Brasil saíram dessa região que se tornou esse país Benin. E o que aconteceu? Como muitos desses escravizados foram retirados dessa região, quando a escravidão ela acaba no Brasil, muitos desses escravizados que vieram para o Brasil, eles voltam para o Benin, na África. E muitos desses escravizados eles são chamados de retornados. Os retornados, aqueles que foram retornados para a África, que retornaram para a África após o fim da escravidão aqui no Brasil. E a gente vê que essa simbiose de cultura entre a África e o Brasil ela é muito forte. Assim. A gente vive uma mistura de uma cultura muito forte. Isso é uma coisa muito interessante. Porque não só os africanos eles trouxeram a cultura deles quando eles vieram aqui para o Brasil, como muita parte daqueles que voltaram levaram essa cultura que foi produzida aqui para o Brasil na África. Então, nesse país Benin, existem essas casas que são chamadas de casas brasileiras, que são casas tipicamente com uma arquitetura brasileira, construídas por esses retornados que voltaram para a África, trazendo parte dessa cultura que eles adaptaram, que eles receberam aqui no Brasil. Então isso é muito importante, assim, a gente enxergar nossas raízes na África. Porque na maioria das vezes a gente tem raízes muito mal resolvidas com a África, assim. Porque grande parte do que a gente é hoje é um resultado da cultura de lá, um resultado das pessoas que vieram de lá, um resultado de um processo de extrema violência que forma quem nós somos. E a gente precisa entender que processo é esse, que continente é esse, que lugar é esse que forma a nossa cultura. Então, a partir disso, nesse semestre, a gente vai trabalhar a história da África, a história do continente africano, principalmente tentando olhar a África um pouco antes da chegada dos portugueses. Porque às vezes a gente resume a história da África à história
europeia, a história de colonização, uma história de sofrimento, uma história de abuso, e realmente a África sofreu por tudo isso. Mas a África ela não se resume a isso, ela é muito maior que isso. E no nosso semestre a gente vai estudar isso. Dando início à nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje, eu passei um vídeo para vocês assistirem. Espero que vocês tenham conseguido assistir. E esse vídeo, ele é muito interessante. Esse vídeo, ele tem o título de O Perigo de uma História Única. E ele é uma apresentação feita por essa Chimamanda Ngozi Adichie, que é uma escritora iraniana, é uma escritora nigeriana. E essa escritora, através desse TED que ela oferece, através dessa palestra, ela conta um pouco da história dela na Nigéria e como que a história dela foi repleta dessa história única da África. Assim, que mesmo ela vivendo na África, muito do que ela recebia e do que ela trazia era uma história de preconceito da África, que resumia a África em apenas uma história de sofrimento, uma história de dor, uma história de pessoas que foram abusadas, uma história de pessoas que passam fome, quando o que a gente vê é que realmente isso existe. Infelizmente, isso é um resultado de um processo histórico que a África sofreu, porém, a África não se resume a isso. Vocês que não conseguiram ver o vídeo, eu vou mandar de novo no grupo, e eu recomendo que vejam, porque o vídeo ele é muito esclarecedor em relação a isso, porque ela traz de uma maneira muito forte esse discurso, porque é um discurso que ela vive. Ela trouxe algo da própria vivência dela, não foi algo que ela teorizou, que ela pensou, foi algo que ela viveu. Então eu vejo que tem um impacto maior e mais significativo para a gente em relação a isso. Essa autora, Chimamanda Adichie, ela faz parte de um conjunto de autores que são chamados de autores pós-coloniais. O que são esses autores pós-coloniais? São autores que escrevem depois da descolonização da África. Quando os países da África, depois da Primeira Guerra Mundial, eles começam a se formar países mesmo, e não mais colônias de outros países. E o que esses autores pós-coloniais, que vêm depois dessa colonização, eles querem trazer? Eles querem trazer uma imagem da África como ela é, fugindo desses estereótipos, dessa imagem que ao longo dos anos foi construída de uma África atrasada, de uma África bestial, onde as pessoas elas só passam fome, onde a história da África parece ser resumida a história só de tragédias. E esses autores, eles trazem uma perspectiva da África como ela é. Assim, não fugindo dessa história de tragédia que a África tem, mas não resumindo a África apenas a essa história, mostrando o que a África tem de melhor e valorizando a própria cultura da África. E é muito importante nessa palestra que ela dá, ela fala sobre o perigo dessa história única. E na maioria das vezes a gente tem uma história única já construída sobre a África. A gente olha a África só sobre uma perspectiva. A primeira coisa, o primeiro erro que a gente sempre comete é tratar a África como uma coisa só. Como se o continente africano, como se a gente estivesse falando de um país. Quando a gente fala da África, é como se a gente estivesse falando do Brasil. E não. A África é um continente. Um continente que hoje é constituído por 54 países. São 54 países. Cada país desse, cada corzinha dessa é um país diferente. É um país diferente que fala uma língua diferente, provavelmente, que tem uma moeda diferente, que tem uma cultura diferente e que não se identifica com os países do lado como se fossem a mesma coisa. Então a primeira coisa que a gente tem que quebrar na nossa cabeça é que a África é uma coisa só. A África não é uma coisa só. A África são várias coisas totalmente diferentes. São culturas totalmente diferentes, modos de vida totalmente diferentes, modos de expressar artisticamente totalmente diferentes. Então a primeira coisa que eu trago para esse nosso semestre é a gente quebrar essa imagem de que a África é uma coisa só. E isso vem muito forte dessa palestra que ela traz. A outra coisa que eu trago para a gente pensar, e a outra coisa muito poderosa, é a gente pensar que a história da África ela não se resume a essas histórias de tragédias, história de fome, história de abuso. Realmente a África passou por isso tudo e, infelizmente, essas ações de abuso e de interferência de outros países formaram a África hoje como ela é. Porém, a África não é isso. Ela não se resume a isso.
A história da África vai muito mais além disso. A África é uma história de civilizações antigas, de impérios antigos e de impérios monstruosos. Igual, a gente fala do Egito. Parece que às vezes a gente esquece que o Egito é na África. E o Egito é uma das civilizações mais antigas, um dos impérios mais antigos. Às vezes a gente esquece que o rio mais longo do mundo, o maior rio do mundo, ele corre na África, que é o rio Nilo, que corta o Egito. A África, ela apresenta o maior deserto do mundo, que é o deserto do Saara, além de várias outras culturas, formas de se portar, formas de se vestir, que formam a África como ela é. E agora a gente vai tratar da África não como se ela fosse uma coisa só, mas das regiões da África e das culturas que são contidas em cada região. Então aqui eu trouxe um pouco do vídeo para a gente pensar a África através do mapa. E aqui eu trouxe um mapa também que mostra a infinidade de países que compõem a África. Cada bandeirinha dessa é um país diferente, é uma região diferente. E da mesma forma que nós estamos no mesmo continente que o dos argentinos, e nós não se identificamos com a Argentina, nós não nos identificamos com a cultura da Argentina, nós não nos identificamos como iguais com os argentinos, isso acontece com a África também. Por mais que esses países estejam no mesmo continente africano, eles não se identificam como iguais, eles são totalmente diferentes. Eles têm culturas diferentes, formas de se vestir diferentes, a língua é diferente. A língua é dos principais traços culturais de um país. Porque não tem como a gente viver num mesmo país falando línguas totalmente diferentes. Então, o primeiro traço de união que a gente vê é a língua. E na África, a gente tem mais de 300 dialetos e línguas diferentes faladas. Então, são regiões totalmente diferentes uma das outras. E é isso que a gente tem que perceber. Depois que eu discuti um pouco com vocês esse vídeo que a gente viu e tudo mais, se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar no WhatsApp. Agora a gente vai falar, antes da gente voltar na África ao longo da história e da gente perceber como que era a África, esses impérios antes de Portugal chegar lá, a gente vai ver um pouco das características gerais do continente africano, tentando entender como que essas características do continente africano de hoje em dia conseguem nos mostrar características da África do passado. Então a gente vai fazer aqui um pouco um trabalho de pesquisador e de explorador, tentando olhar como que as coisas da África hoje apontam para o passado que a África trouxe. Então, pessoal, primeira coisa, a África ela é considerada o berço da humanidade para muitas teorias. Algumas teorias embasadas no estudo de fósseis acreditam que a África foi o primeiro continente a ser habitado por humanos. Isso é muito interessante, assim, que a gente vê que os estudos de fósseis, eles chegaram à conclusão de que os fósseis mais antigos foram encontrados na região da África. Então tem muitos indícios de que os primeiros seres humanos eles habitaram aquela região. Então tem essa teoria de que traz a África como berço da humanidade. Então a gente já vê a importância desse lugar, a importância desse continente assim, para a nossa história como humanidade. Atualmente, o continente africano ele é formado por 54 países, sendo considerado o terceiro continente mais populoso do mundo. Isso já é um indício muito importante da gente perceber. Ele é formado por 54 países. 54 países são muitos países. É muita coisa, gente. Então não tem como a gente pensar que é uma coisa só, porque são 54 coisas totalmente diferentes que compõem esse continente africano. E além disso, ele é o terceiro continente mais populoso do mundo. Então a gente vê que por mais que a gente trate a África sempre como esse lugar atrasado, ele é um continente totalmente populoso e totalmente diverso. Outra característica da África. A África é um continente de clima tropical, que apresenta temperaturas elevadas por conta da sua localização geográfica, sendo o continente africano um dos continentes com maior biodiversidade do mundo. O continente africano ele é cortado pela linha do Equador, e a linha do Equador ela marca o meio da Terra. E quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente tende a ser a temperatura do país ou do continente. Então, por conta disso, a África é um continente com uma temperatura tropical, um pouco parecida com o Brasil, mas com elevações e diminuições de temperatura muito maiores. Então, na parte da manhã, ela faz muito calor e durante a noite a temperatura cai muito, assim, para um frio bem intenso.
Além disso, como eu já tinha falado para vocês, a África é um dos continentes com maior diversidade étnico e cultural do mundo. Isso é muito importante da gente perceber, porque isso a gente percebe a história dela também. A África não é uma história só de abusos, ela é uma história de diversidade, de luta, de resistência e de perseverança, assim. Porque o que a gente vê é essa tentativa de perseverar com a história real daquele continente. Em todo o continente africano são faladas e usadas cerca de 300 línguas e dialetos diferentes. Pessoal, olha para a gente parar para pensar. A língua, ela fala muito da nossa região. Igual quando a gente olha para a gente como brasileiro. Só o fato da gente falar português já fala muito sobre a gente. A gente fala português, então, consequentemente, a gente já pensa que a gente teve uma interferência de Portugal, que Portugal interferiu aqui no Brasil a tal ponto que a gente fala até hoje a língua deles, assim, com uma derivação e tudo mais. Porém, a língua oficial de todo o Brasil é Portugal. Tem só uma língua oficial. Dentro do continente africano existem mais de 300 línguas diferentes. Então, assim, é um absurdo a gente tratar a África como se fosse uma coisa só, quando lá naquele continente eles falam mais de 300 línguas diferentes. Lá é tudo totalmente diferente, tudo totalmente diverso. E além das línguas de origem africana, alguns dos idiomas introduzidos pelos colonizadores, eles são utilizados até os dias de hoje. E aí a gente vê uma grande influência do árabe e principalmente do inglês e do francês. O português e o espanhol, eles ainda são falados são línguas oficiais de países da África. Porém, o inglês e o francês são línguas oficiais de muitos países, porque muitos países sofreram com a interferência desses dois países durante a segunda colonização da África. E é isso que a gente vê que é uma história muito traumática para a África. Assim. Porque quando a gente fala do continente africano, a gente fala e a gente percebe que a África é um continente que sofreu inúmeras interferências de outros países e de outros continentes, sofrendo ao longo da sua história 2 processos de colonização. Então a África, ao longo da sua história toda, ela sofreu muita interferência de outros países, que impediram a própria história da África e a cultura da África se aflorar. Essa interferência desses países foram muito traumáticas e até hoje geram consequências muito fortes lá no continente africano. A primeira dessas colonizações foi a colonização que aconteceu no século XV, que é a colonização que a gente está mais acostumado. É a colonização feita principalmente por Portugal e pela Espanha, e essa colonização das grandes navegações, que a gente já comentou um pouco e a gente ainda vai comentar mais durante esse semestre. O que foi essa colonização? Principalmente essa colonização feita por Portugal, quando Portugal, a fim de chegar nas Índias, ele decide fazer um contorno pela África, e fazendo esse contorno pela África, ele começa a estabelecer feitorias, e nessas feitorias ele busca principalmente metais preciosos e a mão de obra escrava. Então a gente vê que essa primeira colonização foi uma colonização que retirou muitos escravizados da África. Muitos escravizados. Então foi uma colonização muito traumática, assim, muito violenta e muito traumática. E a segunda colonização foi a colonização que aconteceu no século XIX e já não era uma colonização que tinha um foco à mão de obra escrava. O continente africano, no século XIX, ele foi alvo do chamado neocolonialismo. O que é esse neocolonialismo? É o novo colonialismo. E esse novo colonialismo vem de estabelecer colônias. Os países europeus, principalmente Inglaterra e França, eles colocaram em prática o que eles chamaram de partilha da África. O que eles chamavam? Eles falavam que eles chamavam de o fardo do homem branco. Eles falavam que o homem branco, por ele ser mais desenvolvido e a Europa ser mais desenvolvida do que os africanos negros, esse homem branco ele tinha esse fardo de levar esse desenvolvimento para a África. Então era responsabilidade dele colonizar a África para levar o desenvolvimento. Mas o que a gente percebe? É que levar o desenvolvimento nunca foi a justificativa e a intenção dos colonizadores. A intenção dos colonizadores foram sempre retirar toda a riqueza possível daquele ambiente. Então a gente vê que nesse processo de neocolonialismo, ele consiste no domínio político e econômico do continente africano pelos países como Inglaterra, França, Holanda, Bélgica e Portugal. E esse novo colonialismo ele só vai acabar depois da Primeira Guerra Mundial e ainda vai ter uma série de questões ainda.
Por quê? Porque os países da África eles têm que lutar para serem independentes dessa interferência externa. E essa interferência externa que sempre abusa, maltrata e usa desse continente africano para o bem da Europa. Então a gente vê que a história da África ela é marcada por esses traumas, porém ela não se resume a isso. É uma história que vai além disso. E a gente vai estudar esses traumas e por que esses traumas aconteceram, porém a gente vai estudar os movimentos de luta, de contestação e de resistência a isso. Porque os africanos não são esse povo que se constrói essa visão de um africano dado e fácil. Não. Ele é um povo que luta e resistiu a sua vida toda. Outra coisa que a gente percebe dessas características gerais da África é que o continente africano ele sofre até hoje com os reflexos da exploração e da interferência causada por outros países. Infelizmente, assim, muitas das regiões da África elas sofrem com problemas econômicos, de pobreza elevada, de fome e desnutrição. E atualmente, dos 30 países mais pobres do mundo, 21 são do continente africano, infelizmente. E a gente vai estudar um pouco de por que isso aconteceu ao longo da história. E o que o continente africano sofre hoje é resultado de toda uma história traumática que ele passou e que a gente vai ver como que ele lutou através dessa história. Eu quis trazer um pouco dessas características gerais para a gente entender um pouco a África hoje em dia, para a gente poder passar para a gente entender como que era a África no passado. Então, na próxima aula, a gente vai começar a entender e estudar os reinos africanos. Eu separei 5 reinos africanos para a gente estudar antes da chegada dos portugueses e como que eles se davam, como que eles se desenvolviam, e a gente vai estudar um pouco disso. Aqui eu trouxe um pouco de uma imagem para a gente pensar, um pouco de como que essa charge mostra como que a riqueza da África ao longo da história foi retirada dela e foi cavada o máximo possível e poucas coisas foram deixadas. E aqui eu trouxe um pouco do mapa do século XVI para a gente perceber um pouco dessa África na história. O mapa ele é muito interessante porque os mapas eles eram instrumentos muito precisos e muito importantes para se entender um lugar. Então a gente vai estudar o continente africano um pouco antes da chegada dos portugueses, ver como que eles sofreram com a chegada dos portugueses e ver essa história da África. Assim. Aqui eu trouxe um outro mapa para a gente pensar um pouco, e esses mapas sempre falavam um pouco dos animais, eram mapas muito bacanas. E aqui eu trouxe um pouco do que a gente vai trabalhar na próxima aula. Na nossa próxima aula, a gente vai trabalhar um pouco desses 5 reinos que eu separei para a gente estudar. A gente vai estudar um pouco do reino do Congo, que foi um reino muito forte e muito famoso na África por muito tempo. A gente vai estudar o Benin, que a gente já falou um pouco do Benin hoje em dia, a gente vai falar um pouco do Benin ao longo da história. A gente vai estudar a Costa do Ouro, que é uma região muito importante também, onde feitorias foram feitas, feitorias que buscavam essa busca de minério, e a gente vai ver como que era essa região antes da chegada dos portugueses. A região da Serra Leoa e a região da Alta Guiné. Então, pessoal, na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar esses tópicos e esses temas, e foi um pouco disso que eu quis trazer para essa aula de hoje. Assim. Nesse semestre, a gente vai estudar a história do continente africano, tentando ver como que esse continente africano ele é por ele mesmo, assim, sem essas caracterizações e sem esses preconceitos que foram enraizados em nós por essa história europeia. Então é um pouco disso, pessoal. Se vocês tiverem dúvida ou qualquer questão, podem me mandar no WhatsApp, tá bom? Estou sempre disponível. Tchau, pessoal!